Oi, pessoal! Vamos lá trabalhar a disciplina de conteúdos e didática da educação física para as séries iniciais do ensino fundamental. Então, como vocês já sabem, eu sou a Andresa Ariane, psicopedagoga, e vou trabalhar aqui com vocês essa disciplina, tá bom? Vamos lá, iniciar. Como está aí no slide para vocês, a educação física no Brasil, aspectos históricos. A história da educação física no Brasil tem os seus primeiros registros em 1500. Quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, encontraram povos indígenas que dançavam, que saltavam, caçavam com arco e flecha e nadavam. Então, estes eram exercícios, em sua maioria, naturais e necessários para a sua sobrevivência. Mas também haviam práticas ligadas à cultura indígena, como jogos de peteca, corrida e lutas, primeiras manifestações do que mais tarde se nomeou educação física, tá? Então, com a chegada dos jesuítas, a educação física ela começou a ganhar contornos mais definidos. De acordo com alguns pesquisadores, nas escolas fundadas pelos jesuítas, os alunos eles participavam de brincadeiras e jogos, sendo estas consideradas as primeiras aulas de educação física em território brasileiro que se tem conhecimento, tá? Porém, a prática dessas brincadeiras e jogos tinham apenas o objetivo de lazer e recreação, ok? Ainda durante o período colonial, tá aí no slide para vocês, com a vinda de negros escravizados para o Brasil, surge a capoeira. Luta que utiliza o próprio corpo como instrumento e muito praticada até hoje, né? Como a gente sabe. Então, na época do período colonial, a elite acreditava que exercícios físicos eram uma atividade somente para os escravos e que seus filhos eles deveriam se dedicar ao desenvolvimento intelectual. Então, somente os escravos que se dedicavam a isso, a capoeira, né, a essas lutas, e os filhos da elite era para se dedicar ao seu desenvolvimento intelectual. E foi somente no Brasil Império, em 1808, com a vinda da corte portuguesa, que foi se afirmar os primeiros tratados sobre a educação física aqui no Brasil. Então, a educação e a saúde, elas passaram a ser uma preocupação das elites e, neste contexto, os exercícios corporais se tornaram verdadeiros sinônimos de saúde física e também de saúde mental. E as escolas começaram, então, a incluir as ginásticas nos seus currículos, tá bom? Então, a importância da educação física na formação dos brasileiros se consolida somente em 1882, com o parecer de Rui Barbosa sobre a reforma do ensino primário, secundário e superior, no qual relatava o valor do desenvolvimento físico aliado ao mental nos países mais desenvolvidos. E também sugeria a obrigatoriedade da prática em todas as escolas e para ambos os gêneros, incluindo a educação física como uma matéria de estudo. Então, a profissionalização da educação física ela aparece no Brasil República, com as escolas de educação física que tinham como objetivo a formação militar, tá bom? Era o objetivo principal
dessas escolas de educação física, era a formação militar. Em 1930, com as reformas de Getúlio Vargas, a área ganha destaque nas políticas públicas com a criação do Ministério da Educação e Cultura, que é o MEC. Então, a educação física, de forma obrigatória, em todos os níveis escolares, foi mais uma das reformas do governo e mais uma forma, na realidade, de promover hábitos higiênicos e de saúde entre a população, pois, de acordo, com os pesquisadores da época, em exercícios físicos, na história e na arte do homem primitivo, até os nossos dias atuais, foi um passo decisivo na história da educação física no Brasil, onde houve a integração dos desportos de educação física em 1939 com a Universidade Integrada do Brasil, havendo grandes conquistas no campo das atividades físicas. Então, no fim do século XIX, o esporte ele vem a se revelar como uma importante manifestação na área cultural, certo? Então, enquanto no Brasil imperial a natação, a equitação e a esgrima, elas eram as modalidades mais praticadas, o remo foi o principal esporte praticado no país até as primeiras décadas do século XX, quando foram introduzidas as modalidades de natação, basquete, tênis e futebol, e que isso vem se perdurando até hoje, Então, após a Segunda Guerra Mundial e durante a ditadura militar no Brasil, a educação física ela vem ganhando, ou ela ganhou naquela época, status de propaganda do governo, e todo o ensino passou a ser direcionado para o rendimento esportivo e performance do atleta. Então, o regime militar investiu em competições esportivas de alto nível, o que resultou em uma valorização do caráter técnico das práticas físicas, tá? Então, vamos aqui para o slide. Após a abertura política, nos anos 1980, novas concepções surgem na área da educação física, principalmente a escolar, e o modelo mecanicista passa a ser questionado. Estudos sobre o desenvolvimento psicomotor da criança transformam o ensino de educação física, que passa a considerar o todo físico, social e emocional e o lado formativo do aluno. Então, atualmente, diversas abordagens dividem espaços e se reconhece o papel da educação física para o desenvolvimento humano pleno, sendo uma importante ferramenta para o aprendizado, sendo também uma importante ferramenta para a integração social e também para o exercício da cidadania, ok? Como está aí no slide para vocês, vamos ver sobre os conteúdos da educação física nas séries iniciais. Então, para Etiperi, a escola
enquanto meio educacional, deve oferecer a oportunidade de uma ótima prática motora, pois ela é essencial e determinante no processo de desenvolvimento geral da criança. A atuação do professor, principalmente nas séries iniciais, deve ser planejada e coerente, tá bom? Então, a escola, muitas vezes, ela é o espaço onde, pela primeira vez na vida, a criança, né, ou as crianças, elas vivem situações de grupo e não são mais o centro das atenções, tá bom? Então, tem criança que fica muito isolado da sociedade, né, assim, é aquele cuidado extremo dos pais, que tudo na vida vai ser direcionado à criança. A criança realmente se sente o centro das atenções, né, dentro do seu ambiente familiar ali. Então, essas experiências vividas nesta fase, né, da criança, ali no seu desenvolvimento geral, em contato com a educação física na escola, darão base, nessas fases, essas experiências vividas, darão base para um desenvolvimento saudável durante o resto da vida. Então, toda a prática pedagógica deve ser planejada e tem que possuir objetivos claros. A educação física, nas séries iniciais, ela se constitui uma prática de grande importância para o desenvolvimento da criança. E aí, nessa fase, tanto o professor quanto a escola devem buscar conhecer claramente os objetivos e os conteúdos que vão ser trabalhados ali, tá bom? Então, vamos aqui para o nosso slide. Alguns autores defendem que cada escola deve ter bem claro em seu projeto pedagógico que tipo de aluno quer formar e também de que este questione, né, a função social de cada disciplina no currículo. Então, os conteúdos devem buscar uma contribuição para a explicação da realidade, de forma que o aluno possa refleti-la, já que o conhecimento que temos na escola determina uma dimensão da qualidade e não a sua totalidade, que só se constrói no momento em que se articulam harmonicamente diversas áreas e disciplinas, buscando um objetivo mútuo. Então, nesse contexto, né, os parâmetros curriculares nacionais, eles foram criados para colaborar para que as escolas e os professores traçassem seus objetivos de maneira mais clara e coerente com a fase de desenvolvimento dos alunos e, segundo eles, cada escola deve possuir o seu próprio projeto pedagógico e esse deve ter adaptado à realidade em que essa escola está inserida. Então, vamos aqui para o slide. Segundo esses mesmos parâmetros curriculares nacionais, a educação física nas séries iniciais deve-se buscar o desenvolvimento dos conteúdos através de brincadeiras, que com o tempo devem possuir regras mais complexas. E aí, a proposta pedagógica da escola, ela deve ser uma proposta norteadora do processo de ensino e metodológico da escola, tá bom? Então, é importante saber de que forma as propostas pedagógicas elas estão sendo seguidas, pela dificuldade que passam as escolas, principalmente as escolas públicas, onde as aulas são ministradas muitas vezes em condições difíceis e até mesmo condições precárias, né? E aí está considerando a maioria das escolas, onde não possuem
quadras abertas, nem salas que são vagas para poder ter aulas teóricas de educação física.